Olá, gente, olha lá. Tô dando uma acelerada aqui, mais preocupado. Começou a cair uns pingos agora. E eu espero que a chuva não engrosse no caminho. Mas vamos indo, vamos indo. Boa tarde a todos os milhões de seguidores deste canal. Já tá quase nos bilhões, né? Acho que eu vou começar a falar bilhões. Né? Tanto like, tanta coisa. Enfim. Acabou a quinta-feira. Tô indo pra casa. Rever os meus fofinhos. Dar mais uns beijos na patroinha que tá aniversariando hoje. Tentar dar uma força para que ela tenha um dia mais agradável do que os outros. Enfim, para dar um pouco de alegria a ela se eu puder. Trabalho relativamente leve hoje, algumas coisas já encaminhadas, os prazos relativamente bem cumpridos. Não, os prazos cumpridos. Enfim, obrigação relativamente fechada. E até boas notícias em relação ao plano de saúde e tudo mais. Ainda vou contar essa história. Eu vou falar hoje, acho que eu vou separar. Eu tô com 2 papeizinhos aqui. E eu vou separar para falar do leve agora e do mais pesado amanhã na vinda. E espero que não apareça nada muito mais grave do que isso. Fala só sobre futebol aqui, pegando algumas coisas pesadinhas sim. Mas no todo indo para o que está acontecendo aí. Eu tô atualizando porque agora só faltam mais 5 rodadas, né? Depois da de ontem, que termina hoje, haverão mais uns jogos, mas os jogos importantes foram ontem. Os 4 primeiros colocados jogaram ontem. Mas vou falar aqui sobre o Vasco Eurico. Esse fim de semana teve uma eleição presidencial no Vasco. E Eurico Miranda, atual presidente, concorreu à reeleição. E, claro, com a situação do Vasco, é assim, um dia eu vou entender o vascaíno. Um dia eu vou entender o vascaíno. Ele continua elegendo um cara como Eurico Miranda. É aquela lamentável busca no passado de um tempo que não pode voltar mais. Sabe por que não pode voltar mais? Quando você coloca alguém que você imagina que no passado foi bom, isso abre um precedente bem grande para falar sobre sociedade, né? Você, na verdade, está esquecendo de um detalhe básico. Há grande possibilidade de que esta pessoa que você acha que proporcionou um período tão lindo para o seu clube, para o seu time, seja um dos responsáveis por essa situação ruim que você está hoje, que o seu time está hoje. Ampliando isso para um nível Brasil, você pode ter a constatação básica de que essa ideia do passado, que num primeiro momento está em Lula e num segundo momento está em Jair Messias, ela é mais ou menos isso, é o esquecimento, né? De que há grande possibilidade da participação, não, talvez dessas pessoas ou dessas ideias, em relação ao momento ruim que nós vivemos.
e não o contrário. Quando um cara defende técnicas e normas e momentos onde a ditadura militar possa ter sido uma vantagem, ele esquece que a própria ditadura militar possa ser responsabilizada, pode ser responsável pelo atual estado das coisas. Porque a continuidade dela gerou outra coisa e assim por diante. Enfim, a gente esquece de responsabilizar essa parte. E, enfim, volto pro futebol, que eu quero ficar no futebol hoje. E o malandrão do Eurico tá percebendo que a insatisfação, os mandatos acho que são de 2 anos no Vasco, tá percebendo que a insatisfação do torcedor, do sócio do Vasco não é nada boa. Daqui a pouco eu continuo. O Euriquinho, vamos contar uma rápida história do Vasco. Foi o lendário presidente de muito tempo atrás, de tempos gloriosos do futebol vascaíno, de muitos títulos e tudo mais, que faz essas pessoas andarem na rua numa vicinal da 23 de maio, mas deixa pra lá. Claro, é um cara corrupto, desonesto e mal intencionado. Guinou sua vida toda na dependência da sua posição de liderança do Vasco da Gama, um dos maiores clubes do Brasil. E, claro, nunca vai largar o osso enquanto estiver vivo. E, enfim, mas ele afundou o Vasco. O Vasco com ele viveu os melhores momentos e os piores. Então, ele quando apareceu um tal de Roberto Dinamite, que é um centroavante, um ex-centroavante do Vasco, maior goleador de todos os tempos do Vasco da Gama, e entrou para a política, já foi deputado e tudo mais, acabou também se candidatando no Vasco, bem nessa época da derrocada do Eurico Miranda, e ele foi eleito. Legal, bacana, tudo de bom, tranquilo, e o Eurico Miranda conseguiu fazer um papel pior. É aquela façanha que eu costumo dizer que o PT fez com a esquerda. O mal que o PT fez foi confundido com uma coisa boa que a esquerda trazia também. Caramba, mano. Essa chuvinha chata. Enfim, e ele conseguiu ser derrotado pelo Eurico Miranda. O Eurico rebaixou o Vasco uma vez, o Roberto Dinamite conseguiu rebaixar o Vasco a segunda vez. E também em meio a um monte de denúncia de irregularidade, corrupção e tudo mais. Enfim, políticos, nada mais. Não são torcedores. E se fosse torcedor também seria ruim do mesmo jeito. Gestão profissionalizada é que time precisa, mas no Brasil, esquece isso, deixa isso pra lá. E agora está terminando o mandato do Eurico, e ele percebendo que sua popularidade anda bem embaixo, ele fez uma jogadinha, percebendo que as chapas oposicionistas estavam começando a se unir, estavam começando a
se polarizar para o objetivo inicial comum de tirá-lo do poder. Ele fez uma jogadinha. Ele forjou a entrada de sócios do clube em 2015, entre novembro e dezembro de 2015, que é o prazo de 2 anos. O cara, para ter direito ao voto, ele tem que ser sócio há pelo menos 2 anos. E, enfim, ele arrumou uma turma de 600 fulanos e foi para dentro. A oposição, percebendo a jogada, já percebeu antes, lá atrás, o que ela fez? Ela tem entrado com liminares para impugnar essas associações. E a justiça comum, a justiça civil, está de olho nisso, acompanhando e determinando uma coisa, outra e tal. E o que a oposição acabou conseguindo? Os oposicionistas foram se unindo, as chapas foram... Ô caramba, mano, ô caramba, velho. Só você é o bonitão mesmo, né? E acabou virando uma chapa contra o Eurico Miranda, e acabou. E aí, também, através de liminares e processos e tudo mais, conseguiram uma grande vitória, que é o seguinte: esses sócios da época de novembro de 2015 eram obrigados a votar numa única urna. E paralelamente a isso, a tal da urna 7. E paralelamente a isso, começou, a oposição mesmo lidera um movimento de identificar esses sócios. E pegaram um monte de irregularidade. Telefones que não existem, ou zerados, endereços que não existem, ou incompletos, nomes que não tem nada a ver, enfim, cadastros forjados mesmo. E isso, o que aconteceu no fim de semana foi a eleição. Tcharam! Sem a tal da urna 7, o Eurico perdeu. É lamentável falar que perdeu por uma margem pequena, tá? Mas com a urna 7 ele ganhou. Sabe por quê? Na urna 7 tinha mais de 90% de votos para o Eurico. Que coincidência! Que coincidência! A oposição entrou com liminar. Para você ter uma ideia, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu vi trouxa, trouxa. Tá nervosinho? Morde a mão. Morde a mão. Morde a bunda, seu trouxa. Seu imbecil. Passou no farol vermelho e tá me xingando. Vocês viram isso? O farol estava vermelho antes dele sair no cruzamento. Assim, não tem como. Ele só pode estar errado. Mas ele ficou nervosinho. Ele não pode ser acusado. Ele não pode, ele deve ter motivos. Eu até acho que ele tem motivos. Mas a reação de imbecil dele é a reação do brasileiro. Como assim? Você não precisa falar assim comigo. Foda-se. Foda-se. Acabei de receber um vídeo engraçado. Capitão, foda-se. Voltando. E claro que a oposição se juntou e embargou a eleição e está sob investigação. Não reconhece, juridicamente não está reconhecida a vitória do Eurico Miranda e da sua laia. E está suspenso até a decisão judicial. Nossa, cara, aumentou mais ainda. O que eu estava falando era assim, jogadores que eu até gostava,
sempre defenderam o Eurico Miranda. Eu sempre vi lamentando Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, defendendo o Eurico Miranda. Incrível, pois dessa vez ele conseguiu até isso. O explícito apoio do Juninho Pernambucano, do Edmundo, do Romário eu não vi. Romário é o único eleito nessa brincadeira, né? Então, enfim, a oposição. Incrível isso, não? Incrível. Enfim. Safadinho, Eurico, safadinho. Provavelmente ele se aliou e como é que eu posso dizer? Manteve compromissos que não podiam terminar agora, né? Ele ainda tem coisas a acertar com outras coisas, enfim. E não larga o osso nunca, né? É engraçado porque eles não largam o osso, né? O Andrés já está chegando, já é candidato à eleição presidencial no Corinthians. O André Sanches, ele mesmo. E falo pra você, ele é mega admirado pela torcida do Corinthians. Ixi, acho que eu vou me arrepender. Acho que o maluquinho é fraquinho. Que deu. Antes de ir para esse outro subassunto que ainda é futebol, eu retomo aqui. Cara, deu para entender o que eu falo sobre o temperamento do brasileiro, sobre a índole do brasileiro. Um cara com um carro de 100 mil reais se sentiu ofendido porque foi chamado a atenção por outra pessoa por ter feito uma coisa errada. É assim, o fato em si é que ele fez uma coisa errada. Ele ficou puto comigo, mas puto. Ele sabe, ele tá errado. Todo mundo em volta dele tá vendo que ele tá errado. Ele não abriu mão. Ele não... Assim, até enquanto eu vi ele e mexi com ele, ele continuou buzinando pra mim, tipo assim, me respondendo. É completa falta de humildade, completa falta do óbvio de olhar e falar, pô, desculpa aí, pronto, tô com pressa. Dane-se, você não me deve satisfação, cara. Você só não pode, cara. Nunca reconhecer o que você faz. Eu também costumo narrar aqui, falar, relatar, quando tem coisas bacanas, quando tem reação certa e tudo mais. Ai, hoje é o dia de pegar os meleca na minha frente, né? Vamos para outro assunto. Outro assunto rápido para depois falar sobre a rodada de ontem. Que foi a que importou, né? Porque os de hoje têm menos importância. A torcida do Corinthians, assim como todas as outras torcidas, de vez em quando dá uma mudada em um grito de guerra, uma musiquinha cantada na arquibancada ou outra. E isso nunca deu problema. O Roberto Carlos, ele é palmeirense e vascaíno. Ele se diz palmeirense e vascaíno. A torcida do Corinthians, em um momento, aí alguns aninhos, há pouco tempo, não há muito não, inventou uma musiquinha que era uma paródia da música do meu amigo de fé lá, meu irmão camarada lá. Papara, papara, papapa. E eles cantavam, não para, não para, não para, vai pra cima, Timão. E até o Roberto Carlos se manifestou, falou, pô, que legal, cara, bacana. E pronto. Cara, a torcida do Corinthians fez agora, não sei quando isso, não sei quanto tempo tá rolando isso, uma paródia da música do Não Quero Dinheiro, vou pedir pra você voltar, enfim. Coincidência ou não, Tim Maia era vascaíno. E fez uma paródia da música do Tim Maia. E a família do Tim Maia está processando a torcida do Corinthians. Olha, cara, pode ser que eu não tenha argumentos suficientes. Pode ser que eu não tenha lido direito, pode ser que
tem alguma coisa realmente importante aí. Mas, ô família do Tim Maia, vocês enlouqueceram, cara? Diz que agora eles estão pedindo proteção, sigilo do processo, porque estão sendo ameaçados pela torcida do Corinthians. Você consegue piorar a sua situação, né? Isso eu falo porque o que eles argumentam de ser ameaça da torcida do Corinthians é só comentáriozinho de Twitter e nem de hater, assim, nada. Tipo assim, vamos fazer um protesto na frente da gravadora e tal. Enfim, é isso, cara. É isso. Que coisa absurda. Mas, enfim, estão sem dinheiro. Porque tem aquele tal de Léo Maia, né? Léo Maia é um cara que supostamente é filho do Tim Maia. Supostamente é primo do Edmota, né? O Edmota sempre falou sobre isso, o quanto ele não gosta, nunca gostou do tio, o quanto não é porque morreu que vira santo. Enfim, ele fala os motivos, como o tio tratava a mãe e assim por diante. E como tratava ele também. Enfim, ele não gostava do tio, isso é problema dele ou isso é da conta dele. O carro dela é grande e ela não tem culpa do trânsito, né? Então, pra que ajudar? Ainda mais um motoqueiro, né? Um filho da puta de um motoqueiro, né, cara? É igual o outro lá, o do Passat. Ele deve ter se ofendido mais porque tomou uma bronca de um motoqueiro, né, cara? Esses vagabundos ainda vêm me xingar. Ah! Enfim, né? É isso, né, cara? Sociedade de bosta. Mas isso não é pela questão brasileiro ou não, né? Voltemos. Família do Tim Maia. Vocês endoidaram. Pronto. Além do mais, mexer com esses retardados, né? Mas enfim. Boa sorte pra vocês. Agora, contar um assunto, que é o assunto do dia. Me espantei ao ver. Existe um cara, apresentador do Jornal da Globo, que durante muitos anos apresentou junto com uma companheira, junto com uma outra jornalista, Cristiane Pelágio, William Vac, que apresentou o Jornal da Globo e acabou virando referência do Jornal da Globo. Ao que parece, é um cara extremamente competente, um jornalista sério, enfim, e que, como qualquer pessoa no mundo, tem as suas opiniões. Não vou falar sobre o William Vac, não. Não vou, esse aqui é assunto para amanhã, perdão. Não, o assunto tá muito sério, eu quero falar sobre futebol. Olha só, mano, que coisa terrível que é ficar velho, cara. Meu chapa. Oh, desculpa aí, gente. É o próximo vídeo, tá? Assista ao próximo vídeo se vocês quiserem ouvir a minha valiosíssima opinião sobre o caso William Vac, racismo, Globo, haters, esquerdopatas e afins. Voltemos. Ontem rolou a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, restando 5. Como é que tava? Lembra que eu falei sobre a anterior? Corinthians ganhou do Palmeiras. O Santos ganhou do Atlético. E o Grêmio ganhou do Flamengo. O que aconteceu? As posições mudaram. O maior postulante a tirar o título do Corinthians, que era o Palmeiras, caiu para 4º lugar no domingo. E o Santos assumiu
segunda posição, 6 pontos atrás do Corinthians. E o Grêmio assumiu a terceira posição, 7 pontos atrás do Corinthians, 8 pontos atrás do Corinthians. E o Palmeiras ficou 8 pontos também, só que no número de vitórias, ou no saldo de gols, acho, o Palmeiras perdia. Então o Palmeiras ficou em quarto lugar. Beleza, chegou ontem, tanto Corinthians, quanto Palmeiras, quanto Grêmio, quanto Santos, todos jogaram ontem. Até o Flamengo também, Cruzeiro, times da parte de cima. E o que aconteceu ontem? Parece que assim, todo o azar que o Corinthians teve em várias partidas do segundo turno, que futebol não é só aquela questão da competência e tudo mais, o casual acontecer, é o inesperado acontecer, é a junção de várias coincidências, porque é futebol, que tem várias probabilidades a acontecer, e todas elas em igual teor, tá? Não adianta você fazer o gol e erguer os dedinhos para o alto ou abaixar eles para o chão. Tanto faz, tá? Mas enfim, quer acreditar nisso? Acredite. Eu sou obrigado a te respeitar. O que aconteceu? O Corinthians foi para Curitiba, pegaram o dificílimo Atlético Paranaense, um time indigesto, chato de jogar lá. Foi com moral, jogou muito bem contra o Palmeiras. Só que foi lá para jogar, Numas, foi lá na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, empatar. Estava a 6 pontos do Santos. Então, o pior que poderia acontecer seria perder lá no Paraná e o Santos ganhar e o Santos se aproximar 3 pontos. Só que os próximos jogos do Corinthians são em casa. O próximo é muito fácil, teoricamente, né? Não tem jogo fácil, mas o Avaí realmente está uma porcaria, está em total decadência. E é o Avaí aqui em casa, o penúltimo colocado. Tudo bem, né? O Corinthians perdeu para o último colocado, num outro momento. Enfim, o Corinthians se defendeu como pôde, deu sorte numa bola na trave. Teve um pênalti contra, defendido pelo Walter, pelo goleiro reserva do Cássio. E achou um chute no segundo tempo que era para ser cruzado pelo merda do Giovanni Augusto. E a bola entrou. A defesa deixou passar e o goleiro aceitou. E pronto, 1-0, ganhou. Está cometendo bem menos erros na zaga ultimamente, nos últimos jogos, então ganhou o jogo 1-0, beleza. Então, estava feita a lição de casa. Caso o Santos ganhasse, fazer o quê? Continuava 6 pontos de vantagem com uma rodada a menos para defender essa posição, né? A probabilidade sempre vai aumentando, independente da distância continuar a mesma. E uma combinação do Grêmio perdendo, do Palmeiras ganhando, do Santos empatando, alguma coisa assim, podia dar uma modificada entre eles ali, mas só. Aí beleza, o jogo do Corinthians começou mais cedo, começou às 9. Beleza, o Corinthians ganhou. Às 9h45 começaram Vitória e Palmeiras, um jogo que era tido como vitória do Palmeiras e acabou. Santos e Vasco na Vila Belmiro, um jogo que era tido como vitória do Santos e acabou. E o Grêmio, às 9 também tinha jogado contra a Ponte Preta, um time totalmente reserva, e ganhou da Ponte Preta, porque a Ponte Preta é um lixo mesmo. A Ponte Preta ganhou do Corinthians num jogo onde o goleiro Cássio, o goleiro Aranha, defendeu tudo e mais um pouco. Porque o Corinthians jogou muito melhor que a Ponte, independente de qualquer coisa. E dane-se, é aquela coisa. Um dia você dá um chute pro gol errado e a bola entra. No outro você dá 17 no gol e o goleiro defende, bate na trave, bate nas costas do zagueiro, bate no próprio atacante que está na frente, enfim.
né? Porque é futebol, isso que torna ainda legal. Independente de qualquer coisa, independente de toda a falcatrua que a gente sabe que existe. O jogo jogado pode acontecer um monte de coisa. Pro bem e pro mal, depende do lado, né? E cara, o Santos me faz 1-0 no segundo tempo, já quase na metade do segundo tempo. E a gente olha e fala, beleza, tá bom, né? Vai ficar 6 pontos. Vai continuar 6 pontos, beleza, tranquilo. Ricardo Oliveira, lançamento primoroso com a mão, né, que a gente costuma dizer, do Lucas Lima, que é um craque. E beleza. Aos 39 do segundo tempo, o Vasco encontra um chute do nada de um moleque desconhecido e empata o jogo no ângulo, na gaveta. E aos 47, 48, sei lá, 50 minutos, o Nenê, meia esquerda do Vasco, acerta um pirambaço, uma falta lindamente cobrada, e vira o jogo. O Santos perdeu. Pronto, o Santos foi para 9 pontos. Paralelamente a isso, Palmeiras, um dos primeiros colocados, jogando contra o Vitória, que é um time limitadíssimo, lutando para não cair. Estava ontem na zona do rebaixamento. Com 20 minutos, o Vitória faz 2-0. O Palmeiras ainda está atordoado pelo jogo do Corinthians, eu acho. Enfim, Palmeiras diminuiu no fim do primeiro tempo com o Dudu. E no começo do segundo tempo, o Vitória ainda achou mais um gol. Não, no fim do primeiro tempo, achou mais um gol. 3-1. Segundo tempo inteiro, o Palmeiras martelou atrás de gol. Só atacou. Mas aquele ataque, o eterno chuveirinho, nada muito além. Tem que agradecer quando o cara te ajuda. E, enfim, aquela pouca eficiência, pouca criatividade mesmo. E não conseguiu sair disso, mesmo com o Vitória tendo perdido um zagueiro no começo do segundo tempo. Só se defendeu, só deu chutão pra frente. E pronto, acabou. O Palmeiras tomou de 3-1 do Vitória. Além de tudo, o Vitória viu o Sport perder. Então o Vitória ainda saiu da zona do rebaixamento. Claro, isso é relativo pra caramba. Ainda tem briga por aí. Embora esses times que estão abaixo estão se solidificando, né? A Ponte, assim, o Grêmio também foi para Campinas com o time reserva e ganhou de 1-0. Eu vi os melhores momentos. Só deu Ponte Preta. Só deu Ponte Preta o jogo todinho. Marcelo Groi pegou tudo e mais um pouco. E achou um gol e se defendeu e tudo certo. 1-0. Ganhou o Grêmio. Resultado. O Grêmio reassumiu a segunda colocação, com 8 pontos atrás do Corinthians. Os mesmos 8 que terminaram lá na outra rodada. O Santos agora está a 9 pontos do Corinthians, que estava a 6 e perdeu e o Corinthians ganhou. E o Palmeiras agora está a 11 pontos do Corinthians. E agora, cara de bunda ou não, agora os palmeirensezinhos estão olhando com beicinho para a câmera, para o jornalista, para o repórter, falando, não, nosso objetivo é o G4. Tem que ser mesmo, porque agora o Flamengo está a 4 pontos de vocês podem perder o G4 também. E o próximo jogo do Palmeiras, nessa fase que perdeu um pouco a confiança, e confiança tem muito a ver com o momento do time, vai pegar o Flamengo em casa, mas é o Flamengo. É um time que tem peças. Um time que sabe jogar. Não é um time bobo. Não é maravilhoso. Assim como o Palmeiras também não é. Eu coloco que o Palmeiras tem o Dudu, um jogador diferenciado. Embora o comportamento dele para mim seja execrável. Ele se controla na maioria das vezes atualmente. Mas ainda é para mim um menininho mimadinho. Tem o Dudu, tem o Tietê, um meio campista também diferenciado, que está em baixa produtividade há um tempo.
decaiu muito a qualidade do futebol dele, mas é um ótimo jogador. Tem o Moisés, que é um ótimo jogador. Tem o tal do zagueiro Mina. E tem o Borja lá na frente. Assim, é menos da metade do time que você pode falar, nossa, é ótimo. Depois tem Edu Dracena, tem Avenida Egídio, tem Fernando Praz. Jogadores, bons jogadores, mas jogadores comuns. Jogadores que, depende do time grande, não seriam titulares. A gente fala que o maior destaque do Palmeiras, o cara que melhor jogou esse ano é o William, que foi um quase reserva no Corinthians, no Cruzeiro. Teve uma ótima fase no Cruzeiro e só. Realmente a gente fala, poxa, gastou um dinheirão, mas para isso, tá? E o que aconteceu foi isso. Agora existem 15 pontos em disputa. O Corinthians tem 8 pontos de vantagem e agradece que o segundo colocado é o Grêmio, porque o Grêmio, dia 22 e dia 29 de novembro, estará disputando a final da Copa Libertadores da América. Você acha que eles vão colocar o pé mais pesado em vários jogos? Claro que eles vão tentar se manter ali entre os 5, 6, 4, enfim, o mais próximo possível, mas não tem qualidade de elenco. Cara, você olha, o Grêmio é um fenômeno. Tem que dar um prêmio, algum prêmio pro Renato Gaúcho. Ele é realmente mágico. Cara, o Grêmio tem um monte de refúgio. Um monte. O Grêmio de bom tem aquele goleiraço dele. A dupla de zaga, Jeromel e o Kahneman, acho que é isso. São bons, acho que são os melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Acompanhados de perto por Balbuena e Pablo, do Corinthians. Mas são os melhores mesmo. Tem o Ramiro no meio de campo. Tem o Luan, que esse sim, excepcional. Garoto, que vai embora logo. Já deve estar até vendido. E depois, cara, depois o Grêmio tem Fernandinho, o Grêmio tem Edilson na lateral direita, refúgio do Corinthians, tem Cortez na lateral esquerda, refúgio do São Paulo. Além de tudo, ele tem Léo Moura na reserva, ele tem Marcelo Oliveira. Cara, é quase nada, de boa. O Grêmio foi buscar o Christian no Corinthians, que estava lá esquecido há um ano e pouco, treinando e ganhando 500 pau por mês, para compor o elenco. O Christian, depois do ano todo, conseguiu jogar uma partida de futebol há alguns dias atrás aí. Entrou no time reserva, todinho reserva, que empatou com o Avaí em 2-2. Não, filho, vem pra cá. Não dá. Não dá, né, filho? Eu tenho o outro lado ainda pra me defender, né? Então a rodada de ontem é assim, se ela pudesse ser mais corintiana, não conseguiria. Porque todos os adversários diretos não implicaram em nada. O adversário mais próximo perdeu. E um outro que também geraria um certo problema mais pra frente, que é o Palmeiras, também perdeu. Então o Palmeiras, é assim, vamos deixar claro que é o seguinte. O Corinthians hoje, a 8 pontos do segundo colocado, pode se dar o luxo de perder 2 partidas e empatar uma, com 5 para jogar. Ele tem necessidade específica de ganhar 2 partidas e não depender de ninguém. São 8 pontos com 15 para disputar. Faça as contas. Probabilidades e tais e tais. Bom, vou chegar em casa, dar um beijinho mais uns beijinhos na patroa, no Pitoquinho também. Terminar aí de comemorar o aniversário da fofinha. Isso aqui eu tenho que ficar comigo e não posso jogar fora. Tenho que falar do William Vac amanhã. É isso, gente. Chuvinha, tempinho chato. Um pouquinho molhado só. E um abraço pra vocês. Até mais tarde.